Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para esse dia 9 de janeiro de 2025. Seja aí um dia repleto de bênçãos, né? Que a gente possa consagrar nossos primeiros horários da manhã ao Senhor, né? Eu já ouvi muitos vídeos hoje, o Senhor já falou tremendamente comigo hoje, então assim. Agora eu vou complementar, né, o que Deus já falou comigo através da palavra dele. Eu vi muitos vídeos. Já louvei cedo, hoje meu filho acordou assustado, porque teve um pesadelo. No momento que eu acordei, que não sei que hora, era 3 horas da manhã, eu acordei bravo com ele, né? Eu falei, você fica assistindo porcaria, que não sei o que e tal. E por isso que você sonha pesadelos. E ali, logo o Espírito Santo falou, ore por ele, né? Então eu impus a minha mão sobre a cabecinha dele, comecei a louvar primeiro ao Senhor, né? Que o Senhor é sobre a vida dele, né? Que o Senhor guardasse a mente e o coraçãozinho dele, para que ele pudesse dormir e voltar a dormir. Gente, as batalhas às vezes são espirituais, são fortes. Às vezes muita gente não acredita, né? Mas eu tenho o meu horário com o Espírito Santo. É a partir geralmente ali de 4h20 até 5 da manhã o Espírito Santo me acorda. Mas hoje foi diferente. Era 3 e pouco da manhã. E eu tô caindo de sono, né? Mas o Senhor vai me dar graça para esse dia, né? Então, esse é o meu testemunho já de hoje, logo cedo. Quando ele acordar, eu vou saber o que foi que ele sonhou, se ele lembra do pesadelo. Eu sei que ele chorou muito, tava chorando muito. Ele disse que o sonho era muito horrível, né? Aí eu falei pra ele, vamos orar então e pedir pro Senhor te dar sonhos bons, né? Para que você seja, revele ao Senhor, o Senhor te revele sonhos bons para a sua vida ou para o que ele te designou a fazer. Aí eu orei com ele, louvei com ele, lembrou de alguns louvores. Ele falou, mamãe, você lembra desse louvor? Aí eu cantei para ele, né? E ele voltou a dormir. Não demorou muito não e voltou a dormir. Aí ali eu já fico incomodada, né? E eu sei que eu tenho o meu encontro com o Senhor. Então já levantei, já se passaram isso tudo de horas. Eu passei 1 hora e pouquinho aí ouvindo pregações, né? Que eu gosto de ouvir, Mas agora vamos para o devocional. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e discernimento. Deus falou demais comigo hoje, viu? Às vezes a gente passa, o pessoal fala, você passa tempo perdendo tempo na internet, mas para quem que tá aí fazendo divulgações da palavra do Senhor, tem vezes que fala muito ao nosso coração. Então, né? E olha o que está escrito ali. A oração revela a agenda de Deus. Olha que tremendo isso, gente. A oração revela a agenda de Deus. Olha aqui. Eu não tinha lido aqui, não lembrava mais não. Eu li o ano passado, já se foi um ano, né, que eu li isso aqui, né? Provavelmente no dia 9 de janeiro do ano 2024, mas já não lembrava mais, porque memória aqui me falta, né? Mas olha o que está escrito. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha que tremendo isso aqui, gente. Não, eu nem tinha lido, sério, não tinha lido. Abri agora com vocês. Porque, como eu falei, né? Já tinha falado, eu estava assistindo os vídeos que falam da palavra, né? E me edificando com as coisas boas que o Senhor usa as pessoas para falar conosco, né? E agora vem isso aqui. Olha aqui, se não é de Deus. A oração revela a agenda de Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou. Levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele orava, ele buscava o Pai. Isso é lindo, olha que lindo isso aqui. E ele saiu de madrugada. Foi de madrugada que ele saiu para orar. Ele não esperou o sol brilhar, ele não deixou entardecer da tarde, o sol se pôr, mas ele saiu de madrugada.
Olha que lindo isso aqui. Jesus saiu de madrugada para falar com o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Incrível isso hoje, hein? Era um fato conhecido pelos discípulos, que eles encontrariam Jesus orando de madrugada. Quando precisavam dele, eles o procuravam no lugar de oração. Quando Judas o traiu, levou seus comparsas ao lugar de oração de Jesus. Todas as vezes que o Senhor Jesus estiver diante de uma decisão importante, ele orou. Amém. Quando estava sendo tentado a fazer coisas pelos métodos do mundo, ao invés dos métodos do Pai, ele orou. Mateus 4. Quando chegou a hora de escolher seus discípulos, ele orou a noite inteira. Lucas 6,12. Se o Filho de Deus precisava de uma noite em oração para conhecer a mente do Pai, quanto mais será para nós. Em oração conhecemos a verdade do Pai. Em oração conhecemos a verdade do Pai? Porque Jesus estava frequentemente cercado por multidões, e ele sabia que precisava encontrar um lugar quieto para que pudesse ouvir a voz do Pai claramente. Muitas pessoas buscam influenciar a direção da vida dele. Seus discípulos queriam que ele estivesse aonde as multidões estavam. Mateus 1,37. As multidões queriam coroá-lo como rei. João 8, 6, 15. Satanás tentou Jesus para que ele fizesse concessões para atrair seguidores. Mateus 4, 3, 6 e 9. Jesus sabia que a sua missão não era atrair uma multidão, mas permanecer obediente ao Pai. Era a oração que definia a agenda do ministério de Jesus. Lucas 12. A oração precedia os milagres. João 11, 42 e 43. A oração trazia a ele encorajamento em momentos difíceis. Lucas 9, 28 e 31. A oração o capacitou a ir para a cruz. Lucas 22, 41 e 42. A oração o sustentou ali, mesmo em dor de excruciante. Lucas 23, 46. Siga o exemplo do Salvador e permita que o seu tempo a sós com Deus, em oração, determine a sua agenda. Glória a Deus. Esse aqui hoje foi tremendo. Se ele, sendo Deus, ele precisou ir para o canto, ficar a sós com o Pai, quanto mais nós, né? Geralmente o Senhor fala, né, que a oração tem que ser em secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto o Pai te vê. Então, que a gente não precisa estar, né, nas praças, dentro do templo, em cima do altar, orando, mas dentro do secreto que o Senhor quer nos ver, dentro do secreto que o Senhor quer nos conhecer e que a gente possa conhecê-lo também, para saber qual é a boa e perfeita vontade dele, né, para nossas vidas. Bom, a mensagem hoje está no livro de Gênesis 28 ao 31. 28 ao 31. Vamos abrir a nossa Bíblia, né? 9 dias dos 365 dias. Mas eu acho que eu pulei um aí, gente. Eu não sei qual foi o dia que eu pulei. Mas não vou desistir, né? Porque eu pulei um dia, mas o Senhor estará conosco, dando força para a gente continuar prosseguindo a conhecer a palavra dele. Então, vamos lá. Só um minutinho, deixa eu ler aqui de novo. Onde está a passagem pra gente hoje? 28 a 31. 28 a 31. A fuga de Jacó. Isaac chamou a Jacó
e dando-lhe suas bênçãos, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e dê a bênção de Abraão, e a ti a tua descendência contigo, para que possuam as terras e as tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi para Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois... Deixa eu só abrir a cortina aqui, gente. Porque o sol é tão lindo. Olha isso. Então deixa o sol entrar, né? Opa! Lindo sol. Partiu Jacó de Beceba e seguia para Arã. Tendo chegado a um certo lugar ali, passou a noite, pois já era o sol posto, ou o pôr do sol, né? Tomou uma das pedras no lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou, e ali mesmo para dormir. E sonhou, eis aposta na terra uma escada, cujo corpo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam para ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti, a sua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardei por onde quer que foste, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei de referido. Despertando Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível és o lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que estava posta sobre o travesseiro e erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite, e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus faz comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo a mim, der pão para comer, roupas que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concedera, certamente eu te darei o dízimo. Pois, se Jacó a caminho, se foi a terra do povo do Oriente, olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque naquele poço dava a beber aos rebanhos, e havia grandes pedras que tapavam a boca do poço.
Ajuntando-se ali todos os rebanhos e os pastores removiam a pedra da boca do poço. Davam de beber às ovelhas, tornando a colocá-las no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheces o Labão, filho de Naor? Respondeu: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, bem-vinda aí com as ovelhas. Então lhe disse: Ainda em pleno dia, não é tempo de se reconhecer os rebanhos daí, de beber as ovelhas. Ide e apacentai-lo. Não podemos responder a eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e ou seja, removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. Falar-lhe-ei ainda quando chegou Raquel com as ovelhas ao seu pai. Por que eras pastora? Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se removendo. Opa! Então chamou Jacó a Raquel. Ela correu e comunicou ao seu pai. Peraí, gente, eu acho que eu pulei aqui. Labão, sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e ergueu a voz e chorou. Então, como contou a Raquel que era de seu pai, pois era filho de Rebeca, e ele comeu e comunicou ela correu e comunicou ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levou para casa e contou a Jacó Labão os acontecimentos. De sua viagem, disse Labão: De fato, és o meu osso da minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meus parentes, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e a Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém a Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirás para tua filha mais moça. Raquel respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor de Raquel, sentiu Jacó 7 anos, e este lhe permaneceu um pouco dias, pelo muito que amava. Disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venci o prazo. 7. Essa Bíblia não posso riscar. 7 anos, né? Cadê? Reuniu Labão todos os homens do lugar e deu banquete. À noite, conduziu ali a sua filha e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão, Zipa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: quem é esse que me fizeste? Não te servi eu por amor de Raquel? Ou porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim com a nossa terra, dá-se mais novas às primogênitas.
decorrido da semana, desta também e da outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servira, concordou Jacó, e se passou a semana destas. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Continuou servindo Labão por mais outros 7 anos. Então, 7 vezes 3, 21 anos de trabalho. 21 anos de trabalho, gente. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-se ela corcunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rubi. Pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amarás, meu marido. Conceda-me outra vez, e deu à luz um filho, e disse: soube que o Senhor, que era permitido, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque eu lhe dei à luz a 3 filhos, por isso me chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em um lugar de Deus? Ou ao teu ventre impedir frutificar? Respondeu ela: Eis aqui, Bila, minha serva, coabita com ela, para que eu dê à luz e o traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concedeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz ao segundo filho a Jacó, e disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã. Logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, de Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zipa, sua serva, e deu-a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia: afortunada, e lhe chamou de Gade. Depois Zipa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por vitoriosa. E lhe chamou Azer. Foi Rubi, nos dias de 130 anos, achou madrugada no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das madrugadas de teu filho. Respondeu ela: achas pouco e me teres levado o meu marido? Tomarás também as madrugas do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite.
o troco das madrugas do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas madrugas de meu filho. E Jacó, naquela noite, o coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, e ela e deu à luz ao quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei à minha serva o meu marido, e chamou-lhe de Isaque. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecera comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou de Zebulon. Depois disso deu à luz a uma filha e lhe chamou de Diná. Lembrou-se Deus de Raquel. Ouvia-as e o fez fecundar. Ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: Dai-me, Senhor, ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse a Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e a minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto é de que... Nossa, tu sabes quando é de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Achei mercê diante de ti. Fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servido e como cuidei do teu gado, porque pouco eu tinha antes da minha vinda, foi aumentando grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeste isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado, o malhado entre as cabras, o negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tirado por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham algumas brancuras, e todos os negros entre os cordeiros, e passou as mãos dos seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de platano, e lhes removeu a casca, e em risca
abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escochava, escochadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde o rebanho vinha para desendentar-se. Desendentar-se, misericórdia. Que palavra é essa? Eu nunca tinha visto. Desendentar-se. E concebera quando vinha a beber. E concebia o rebanho diante das varas e as ovelhas, dando crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com os rebanhos de Labão. E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho com os canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha assim. As fracas eram Labão e as fortes Jacó. O homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servos, e camelos e jumento. Então viu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que dizia: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou-se a ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto o seu rebanho, e lhe disse: Vejo o rosto de vosso pai, não favorável, como anteriormente, porém o Deus do meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me tem enganado por 10 vezes. Me mudou de salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizera mal nenhum. Se ele dizia: Aos salpicados serão teus salário, então todos os rebanhos davam salpicado, e se dizia: Os listrados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listrado. E assim Deus tomou o gado de vosso pai e mu deu a mim, pois, chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonho o que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todas as manchas que cobrem os rebanhos são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volte para a terra de toda a parentela. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: Há ainda para nós a parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumia tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é a nossa e de nossos filhos. Agora, pois,
faze tudo o que Deus te disse? Então se levantou Jacó e fazendo montar os seus filhos e suas mulheres em camelos, levou tudo ao seu gado e todos os seus bens que chegou e possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padarã para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. E Jacó logrou a Labão e Arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou a Eufrates e tomou o rumo de montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo os seus irmãos, saíram ao encontro, por 7 dias de jornada e alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão e Arameu em sonhos e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. O que está dizendo, né? Para Labão não fazer nenhum mal a Jacó. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha, também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me logaste e levaste as minhas filhas com um cativo pela espada? Porque fugistes ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpas? E por que não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te e não fales a Jacó nenhum bem nem mal. Agora que partiste de vez porque tens saudade da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois calculei que suceda que me tome à força suas filhas. Não viva aquele com quem acharás os teus deuses. Verifique diante de nossos irmãos o que te pertence, e que está comigo, leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel havia furtado misericórdia. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrando de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e o puseste na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Palpitou Labão toda a tenda e não achou. Então disse ela ao seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho como as regras das mulheres. E ele procurou contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressões? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me fizeste perseguido, havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios de tua casa?
Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que o julgue entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri dano da minha mão, o requereis tanto o furtado do dia como da noite? De maneira que eu achava de dia consumida pelo calor e de noite pela geada. O meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teus rebanhos. 10 vezes me mudaste de salário. Se não fora o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedaçaria agora de mãos vazias. Deus me atendeu o sofrimento e trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são as minhas filhas. As filhas são minhas filhas, os filhos são os meus filhos, os rebanhos são os meus, e tudo que veis é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que eles deram à luz? Vem, pois, façamos aliança, e eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e toma pedras, e fizera um monte ao lado do qual comera. Chamou-lhe Labão Jequesaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeade, e disse Labão: seja hoje este montão por testemunhos entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeade o Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados uns do outro. E se maltratares as minhas filhas e tomarás outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna, os levantarei entre mim e ti. Seja o montão deste testemunho, e seja a coluna testemunha, de que para mal ou não passarei, e o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. E o Deus de Abraão e o Deus de Noá, de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. Convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão, passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, partindo-vos para casa. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Quando o viu, disse: este é o caminho de Deus. Chamou aquele lugar de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si e a Saul, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhe ordenou: assim faltareis o meu senhor Esaú, teu servo Jacó, manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Gente, eu passei um pouco aqui. Tô no capítulo 32, que já é do outro
do outro dia de leitura, tá? Então foi até aqui, ó. Tendo levantado Labão pela madrugada, o beijou seus filhos e seus filhos o abençoou e permitiu-vos voltar para casa. É bem complicado essa passagem aqui, né? Aí vocês refletem aí que eu refleti aqui. Aí depois eu vou tirar algumas dúvidas com a minha pastora, minha irmã amiga missionária. Porque a gente vai fazendo as leituras, né? Não sei vocês, que quando vai fazendo a leitura e vai surgindo umas perguntas, né? Umas perguntas na cabeça, assim. Só que eu não quero falar de mim mesmo, né? Eu quero ser uma pessoa sábia. Então eu vou estar passando para minha pastora esse capítulo aqui e tirar algumas dúvidas. Quem sabe um dia eu pondero para vocês, né, as minhas dúvidas. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.